Olá, amantes do desconhecido. Hoje trazemos um relato perturbador de uma mulher chamada Carolina. Ela nos contou uma história que envolve uma antiga herança de família, que veio acompanhada de segredos obscuros e inexplicáveis. Uma boneca de porcelana passada de geração em geração, que trouxe terror à sua vida. Isso aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná. Prepare-se, pois o que você vai ouvir é real. Esta é a história da boneca de Adélia. Carolina vivia sozinha na casa de sua família, no interior de Ponta Grossa. A casa, que havia passado por gerações, guardava muitos segredos. Entre os objetos herdados, um, em especial, chamava a atenção. Uma boneca de porcelana que pertencia à sua antepassada Adélia, uma menina que viveu no final do século XIX. Mas essa boneca trazia muito mais do que lembranças. Segundo o relato de Carolina, a boneca sempre esteve presente na casa da família, guardada com extremo cuidado por sua avó. Mas havia algo perturbador sobre ela. Carolina confessou que desde pequena sentia um arrepio inexplicável ao olhar para aqueles olhos vítreos. E quando a boneca passou a ser sua, após a morte da avó, coisas estranhas começaram a acontecer. Carolina nos contou que, em um dia qualquer, enquanto limpava a casa, encontrou a boneca caída no chão. Seus olhos estavam fixos nela, como se a observassem. Inicialmente, ela tentou ignorar, pensando que talvez tivesse esbarrado na boneca sem perceber. Mas a partir daquele dia, a boneca parecia estar em lugares diferentes, sozinha, mudando de posição pela casa. Uma noite, Carolina acordou com o som de passos leves e uma risada baixa, como se uma criança estivesse pela casa. Ela nos relatou que, ao descer para investigar, encontrou a boneca em pé no peitoril da janela, como se estivesse esperando por algo. Aterrorizada, ela começou a perceber que a situação estava se tornando insuportável. Desesperada para entender o que estava acontecendo, Carolina decidiu investigar a história da boneca. Durante sua pesquisa, encontrou um antigo álbum de fotos da família, onde havia uma imagem de uma menina segurando a boneca. Aquela menina era Adélia, uma antepassada que havia morrido tragicamente aos 6 anos de idade, vítima de uma doença misteriosa. Carolina descobriu que, após a morte de Adélia, seus pais, devastados pela dor, procuraram a ajuda de uma médium para tentar se comunicar com a filha. Durante uma das sessões, a médium revelou algo terrível. O espírito de Adélia ainda estava presente na casa e havia se ligado à boneca, sua companheira favorita quando viva. A partir daquele momento, os pais de Adélia começaram a tratar a boneca como se fosse sua filha. Ela estava presente em todas as refeições, em todos os momentos da casa. Mas, segundo o relato, o que eles não percebiam era que não estavam apenas alimentando o luto. Estavam alimentando algo muito mais sombrio. Carolina nos descreveu que, na casa, o silêncio da noite era frequentemente interrompido por sussurros e sons de passos pequenos, como se uma criança estivesse correndo pelos corredores. Cada manhã, a boneca aparecia em lugares diferentes, sempre com seus olhos fixos nela. O terror era constante. Foi em um momento de desespero que Carolina decidiu confrontar a boneca. Ela nos contou que olhou diretamente nos olhos dela e disse com firmeza: "Pare de me assombrar. Deixe minha família em paz." Esperava que isso acabasse com o tormento. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais assustador. Na manhã seguinte, Carolina acordou com marcas de arranhões profundos nos braços. Ela descreveu que pareciam marcas pequenas, como se mãos infantis a tivessem atacado durante a noite. A partir daí, ela soube que a boneca, ou o espírito de Adélia, estava furiosa.
No relato de Carolina, a cada noite, ela era acordada por sussurros e risadas. Toda manhã, a boneca aparecia sentada à mesa, como se estivesse esperando algo. As marcas em seus braços se multiplicavam e o medo tomava conta de cada aspecto da sua vida. Carolina nos relatou que, em um último esforço para acabar com o tormento, ela tentou destruir a boneca. Jogou-a no fogo, na esperança de acabar com tudo. No entanto, na manhã seguinte, a boneca estava de volta, com marcas de queimaduras superficiais, mas intacta. Parecia impossível se livrar dela. Decidiu saber mais. Em sua pesquisa, Carolina encontrou uma carta escrita por sua avó, que explicava o motivo pelo qual a boneca sempre foi mantida na família. Na carta, sua avó revelava que o espírito de Adélia estava preso à boneca e que ela deveria permanecer com a família para honrar a memória da menina. A boneca era um tributo à dor dos pais de Adélia, e sua avó sabia disso o tempo todo. Agora, Carolina entende que Adélia e a boneca são uma só. Às vezes, ela ouve a risada da menina ou sente sua presença. Carolina acredita que Adélia não deseja machucá-la, mas o espírito da criança nunca deixará aquela casa. Esse é o legado sinistro que sua família deixou. Então, amantes do desconhecido, o que vocês fariam se estivessem no lugar de Carolina? Tentariam se livrar da boneca ou aceitariam o fardo de honrar uma alma presa ao objeto? Heranças familiares podem carregar muito mais do que lembranças. Carolina aprendeu isso da maneira mais assustadora possível. Obrigado por assistir a mais um relato arrepiante do Véu da Meia-Noite. Inscrevam-se, ativem o sininho e compartilhem. Vocês já herdaram algo com uma história sombria? Às vezes a morte não é o final, e sim apenas o começo do pesadelo dos vivos.